Tá certo. A gente tem perguntas que estão com a Mônica. Os cursistas da TV Escola de Anápolis, em Goiás, dizem que a avaliação na escola tem acontecido de forma unilateral com o objetivo de classificar. Eles querem saber o que fazer para mudar os paradigmas de que a avaliação é só para ver o que o aluno aprendeu e classificá-lo como bom ou ruim. Professora Maria Lúcia, eles falam da avaliação em relação ao aluno, não à instituição, mas acredito que a senhora possa falar isso e falar também um pouco dessa avaliação institucional. A escola, como diz ali, que gosta tanto de avaliar seus alunos, será que essa escola gosta de ser avaliada? Estamos aí vendo isso é uma prática nas escolas ou ainda se tem o receio de, né? A professora Vera já acenou que sim, né? É muito bom avaliar, mas gostamos de ser avaliados? Essa questão da avaliação, eu acho que passa por uma questão de conceito de avaliação e de pressuposto que seja avaliar, né? Se avalia para medir ou se avalia para poder alcançar suporte e fôlego para continuar uma caminhada, né? No caso, por exemplo, do aluno, hoje é muito mais presente nas escolas a prática de avaliar o aluno, quer dizer, uma heteroavaliação, e nessa avaliação o professor não abre espaço para o não saber, o que faz uma grande contradição, porque se a escola é o espaço de aprender e se a escola não abriga o não saber, então como que pode haver o aprender se o não saber não consegue ser acolhido, né? Da mesma forma, eu acho que para poder essa posição de avaliação, para abrigar o não saber, avançar em termos da instituição, né, é preciso que os espaços que já existem, inclusive instituídos, como por exemplo espaços de conselho de classe, né, é um espaço já instituído, que esse espaço possa também incluir não só a avaliação do aluno, mas a avaliação do processo, né, a avaliação do próprio processo de aprendizagem, incluindo a própria dinâmica de funcionamento da escola. Eu, por exemplo, tenho uma experiência pessoal, bastante antiga, por sinal, que na minha escola, por exemplo, os conselhos de classe, os alunos representantes de turma participavam junto com as mães representantes, ou os pais representantes. E ali se discutia as questões da turma, por que a turma rendia, por que não rendia, as questões de eventos na escola, né? Quer dizer, a pergunta em relação ao aluno, né, como mudar esse paradigma, né, é preciso que você, primeiro, acredite numa avaliação como mais um momento para aprender, quer dizer, uma avaliação que seja somativa e não classificatória e não de medida. O James do Tocantins faz a pergunta agora. Oi, James. Oi, Bárbara, Angélica, Mônica, professores convidados e cursistas do Salto. Gostaria que os especialistas comentassem as minhas seguintes colocações. Apesar de vivenciarmos um processo de implantação de uma gestão democrática, a escola deve atuar como uma empresa, onde a qualidade total exige um desdobramento dos servidores para o efetivo sucesso na prestação dos serviços. Nesse sentido, a avaliação institucional, apesar de ter uma abrangência democrática, serve muito mais para controlar e intervir nos resultados. Então, para garantirmos os índices positivos, necessitamos desse controle. Boa noite e até a próxima. Até a próxima, James. Conto com você. Professora Vera, o que ele traz é muito sério, né? Eu acredito que essa seja a dúvida de muitos professores no país inteiro. Vamos passar a fazer uma avaliação institucional para que a escola seja realmente democrática ou é mais um instrumento de controle e aí virá ter processos de uma empresa, por exemplo? Bem, essa eu acho que é uma questão importantíssima porque a própria discussão do que para que avaliar, que é a nossa discussão inicial, qual é a função social da avaliação hoje, bem, qual é a função social da escola? E aí a escola deve atuar como uma empresa, quer dizer, se tu vai ver qual é o para que ensinar hoje, bem, ele vai para muito além de tudo isso. Então, é muito difícil
a gente pensar, por exemplo, num controle simplesmente do produto ou numa eficiência, numa eficácia, como se o aluno, o rendimento escolar do aluno, como se ele fosse um produto que pudesse ser classificado e mensurável, enfim, e pudesse ter esse controle, como tu estava falando, como se fosse um produto de mercado. Bem, a escola, e para quem ensinar, e qual é a função social da escola para a vida dos alunos, para um projeto, enfim, de nação, de sociedade, é que está em pauta nesse momento. Então, a tua pergunta ela é muito importante, porque se os professores, e aí eu já aproveito só para fazer um gancho com a pergunta do outro colega sobre o projeto político-pedagógico, quer dizer, como que nós vamos avaliar se nós não soubermos exatamente para que e o que nós estamos ensinando, para que tipo de sujeito, para que tipo de sociedade. Então, uma proposta de avaliação, ela está intimamente ligada a isso. Então, se nós pensarmos que a escola, ela simplesmente funciona para formar indivíduos para um determinado mercado, se ela funciona simplesmente para evitar o caos social, bem, aí então nós podemos dizer que a avaliação ela pode ser só para um rendimento de um determinado produto. Mas se nós pensamos que é mais do que isso, nós temos que pensar na avaliação como um instrumento para isso, né? A Mônica volta com outras perguntas. E a Caterine, da TV Escola de Anápolis, Goiás, quer saber se de fato a escola está preparada para ser avaliada em sua totalidade. Eli, essa é me parece ser a pergunta que está recorrente aqui, né? Bom, eu gostaria de fazer uma observação, porque eu não acho que nós pensaríamos corretamente em deslocar o objeto da avaliação dos alunos para a escola ou o professor. Por isso que eu disse que era importante que, desde o início, nós procurássemos rever com certa radicalidade a ideia que nós temos de qualidade e de educação. É o processo educacional, é a educação mesmo que se pratica, que penso deve ser o objeto da avaliação. Não é o professor ou esta professora ou o corpo docente ou este aluno ou o conjunto de alunos. Este coletivo atualmente tem funcionado em sistemas escolares dentro de um modelo. A pergunta é, nós devemos manter sistemas escolares para continuar transmitindo saberes do mesmo jeito, quer dizer, indiferentes ao contexto em que eles estão, cada uma das suas unidades escolares e todos os seus sistemas, ou nós vamos transformar a organização escolar numa organização que intervém no ambiente onde ela está instalada e com isso aprender. Isto, por exemplo, seria modificar radicalmente a concepção de educação que temos. E é a prática educacional que deveria ser avaliada. Não esse ou aquele aluno, não esse ou aquele professor ou corpo docente. Não sei se eu consigo ser claro. Eu só tenho um certo receio, porque quando você diz não é o aluno, não é o professor, não é o corpo docente, mas esses sujeitos estão dentro desse processo. Você está falando de pessoas também, que muitas vezes podem estar enquadradas, não sei se essa é uma boa palavra, dentro desse processo ou não. Muitas vezes isso também vai afetar, vai atingir a carreira a carreira que eu digo, a maneira como ele atua dentro da escola, se ele está lecionando de uma maneira adequada ao projeto ou não, se aqueles alunos gostam da maneira como aquele professor ensina ou não, isso também chega a atingir esse professor. Por isso eu acredito que seja o receio de muitos professores. Isso também pode acontecer dentro de uma avaliação, chegar e descobrir que aquele professor ou aquela professora não está adequado com aquele projeto. Isso eu acredito que seja o receio de muitos professores. Eu queria ouvir a Maria Lúcia. Como é que não se pensarem que não vai atingir esses professores se eles são sujeitos dentro do processo? O que eu acho mais temeroso nessas práticas de avaliação é quando elas não consideram a implicação dos sujeitos nesse próprio processo. Quando é uma avaliação encomendada de fora. Eu, por exemplo, já tive o desprazer de entrar em contato com uma rede de ensino que tinha pensado, por exemplo, numa certificação do tipo ISO para as escolas, que é uma certificação... Parece uma auditoria. Isso.
E aí cria um certo constrangimento do ponto de vista de que os sujeitos que estão produzindo esse trabalho, né, que é um trabalho diferente de qualquer outro, porque não é uma simples prestação de serviço, o professor ele se implica no seu trabalho enquanto sujeito desejante, né, então ele não pode ser medido sem que ele esteja realmente implicado em relação aos critérios e à construção até dos próprios critérios dessa medida. E quanto eu aposto sempre numa intervenção micro, quer dizer, se você puder criar uma estrutura de avaliação em que você possa, as próprias escolas, as próprias unidades escolares, poderem dizer qual é o caminho, qual vão ser os critérios, isso poder ser discutido junto com os alunos, junto com os pais e os professores, poderá gerar um nível de implicação maior e poderá gerar uma produtividade, um efeito melhor dessa própria avaliação. Porque é a mesma coisa que você faz com o aluno, você vai fazer avaliar para ele aprender, você pode avaliar para o professor para que ele possa crescer dentro desse processo. Quer dizer, abrigar, eu acho que é importante isso, em relação ao aluno, acolher o não saber. Em relação aos profissionais da educação, acolher o equívoco poder entrar como um valor, o não saber poder entrar como um valor. Bom, no próximo bloco vamos debater a atuação do Conselho de Classe. Salto para o Futuro volta já.